Então hoje a gente vai fazer esse tutorial que é como se fosse um laser escrevendo numa superfície de madeira. Então vamos dar uma olhada como é que a gente pode fazer isso daqui. Então para a gente iniciar aquele caminho onde o laser vai percorrer, a gente pode usar o Illustrator para criar um caminho onde a gente pode colar esse caminho num nulo e depois a gente pode linkar todos os outros objetos nesse nulo e eles vão percorrer esse mesmo caminho. Então para fazer esse caminho a gente pode vir no Illustrator. Aqui no Illustrator eu criei um novo documento e usei esse preset de vídeo. Ele tem preset de vídeo do mesmo tamanho que eu vou usar lá no After Effects. Aí assim a gente sabe bem a distância da onde que o caminho vai percorrer. Então eu só desenhei um path. O importante aqui para ele manter uma movimentação contínua é que eu fiz isso tudo num caminho só. Eu usei essa ferramenta do lápis para desenhar. Então é só ir desenhando assim e fazer uma linha contínua. Aí ele vai percorrer sem quebra. Se você tiver mais de uma palavra, alguma coisa, você vai ter que fazer esse mesmo processo mais de uma vez. Então, essa aqui é a linha que eu acabei fazendo. Então, para a gente colocar essa linha como um caminho de um dos nossos objetos, é só selecionar a linha, apertar Ctrl C, ou vir a linha editar, copiar, voltar para dentro do After Effects, e daí a gente vai criar a nossa composição. Então eu vou criar uma composição com o mesmo tamanho, HDV 720, 3 segundos, e vou dar um OK. Aí aqui embaixo eu posso criar o meu nulo, então eu vou aqui em New, no Object, clicando com o botão direito. E agora a gente tem um nulo, que eu vou chamar isso aqui de Path, que seria o caminho. Se a gente abrir o Path, abrir o Transform, eu posso selecionar o item da posição, e como eu colei aquela linha do Illustrator, se eu selecionar a posição e apertar Ctrl V, ele cola aquele caminho como a posição do objeto. A gente pode ver que ele já desenhou aqui, e se eu apertar uma barra de espaço para fazer um preview, a gente já tem o nulo se movendo. O bacana é que a gente fica com a interpolação aqui toda linkada com o primeiro e o segundo frame, então a gente pode aumentar a velocidade da animação toda só esticando o último frame, ou o primeiro. E agora é só a gente começar a construir os elementos e linkar determinadas propriedades aqui com o nulo. Então eu vou começar criando o próprio raio laser. Então eu vou criar aqui um novo sólido. E nesse sólido eu vou chamar ele de Beam, que é o nome do efeito que eu vou usar. Então, Make Composite para fazer o sólido ser do tamanho da composição, a cor não importa muito. Aí aqui na aba de efeitos eu vou digitar Beam. Fica ali na aba Generate Beam, então eu vou arrastar o Beam aqui para cima. Aí clicando aqui no Beam e clicando no efeito, ele exibe o início aqui, o Start Point, e o End Point aqui do Beam. Só que dá de ver que a linhazinha não está do início ao fim. Isso é porque o length aqui em cima está em 25%. Eu vou começar a aumentar até 100%. E agora a gente tem ele do começo ao fim. Eu vou pegar então o meu Start Point e vou colocar aqui para fora do palco. E o meu End Point é que eu quero linkar com o nulo para ele percorrer esse caminho aqui. Então eu vou selecionar o meu Path e vou usar essa função Review Properties aqui, que é o U, que daí vai me mostrar só esse Position aqui. Selecionando ali o efeito, eu posso selecionar agora o meu Ending Point. E para mim colocar uma expressão nele, é só segurar o Alt e clicar aqui no cronômetro. Ele abre aqui para a gente digitar uma expressão. E agora o que eu quero fazer é usar essa ferramenta, que é o Pick Whip, para linkar a posição aqui do Ending Point lá com a posição do nosso nulo. Então é só clicar, vou arrastar aqui embaixo e vou arrastar aqui até o position. Dá de ver que ele mesmo vai escrever a expressão da posição. E agora se eu minimizar isso daqui e der um play, ó, deixa eu só começar isso do início da animação, o laser vai percorrer, né, esse beam, o endpoint vai percorrer junto com o nulo. Então essa é a primeira etapa. Agora a gente pode começar a criar os outros elementos, linkar todo mundo com essa posição e depois começar a configurar melhor a aparência do projeto. Então agora eu vou criar um novo sólido. Vou chamar isso daqui de Write On, que é o nome do efeito que eu vou usar. Se a gente vir aqui na listagem de efeitos,
a gente tem o Write On. Eu vou mover o Write On aqui para cima do sólido. E o mesmo esquema, ele tem esse Brush Position que você animando essa propriedade, ele vai começar a escrever essa propriedade. Então também quero colocar a expressão aqui, então Alt em cima desse reloginho. E posso arrastar o Pick Whip até a posição lá do Path. Ele escreve a mesma expressão. Se eu der uma barra de espaço, ou o 0 ali do teclado numérico para fazer um RAM Preview, a gente já percebe que ele começa a escrever aqui a palavra. Só que a gente não está enxergando o nosso bin agora, porque aqui no Write On, o Paint Style dele está para pintar em cima da imagem original. Então eu vou mudar isso daqui para pintar na transparência. Então ele vai manter só o efeito e esconde o preenchimento aqui do sólido. Então agora a gente enxerga os dois. Só que o Write On ainda está muito espaçado, então eu vou começar a diminuir aqui o Brush Spacing. Em vez de 0,01, eu vou botar 0,001. Aí esses pontinhos vão ficar bem mais próximos e a gente consegue ler um pouco melhor. A gente pode aumentar um pouco a espessura aqui do brush. Pode deixar um pouco maior. E vou aumentar esse hardness aqui também, para ele ficar bem mais sólido. Agora se a gente olhar de longe e fazer aqui mais um preview, acho que ficou um pouco demais aqui os eyes. Aí, agora a gente já tem escrevendo a palavra. Agora eu vou dar só uma melhorada no laser, então eu vou selecionar aqui o bin. Eu vou aumentar esse Starting Thickness para ele começar a ser um pouco maior aqui no começo. E o End Thickness a gente pode deixar um pouquinho mais fininho, quem sabe, para ficar com a perspectiva. As cores aqui eu também vou mudar, a cor de dentro eu vou botar um ciano bem claro. E a cor de fora, ciano aqui também, um pouco mais escuro. Ok. Agora a gente pode trazer aquela foto ali de fundo, então eu vou só importar a foto. Essa foto eu baixei na internet, é só uma textura. Vou colocar ela aqui de fundo. Eu vou só mover aqui ela para ficar na parte da madeira, né? Ok. Agora, para fazer aquele efeito de parecer que está afundado esse texto, a gente pode selecionar o Write On e usar os Layers Styles, assim como a gente usa lá no Photoshop, a gente também pode usar isso dentro do After Effects. Então eu vou vir aqui em Layer e vou vir em Layer Styles. Eu vou começar criando uma sombra interna, então eu vou colocar um Inner Shadow. A gente já pode ver que ele parece um pouco afundado. E se a gente observar aqui no Layer, ele habilita agora os Layers Styles, ó. Então eu vou abrir esse Inner Shadow, dar uma configurada nele. Quem sabe diminuir um pouco essa distância, para ele não parecer que está muito profunda essa extrusão interna. Trabalhar, quem sabe, um pouco esse size. Ok. E a gente pode adicionar mais Layer Styles. Então eu vou lá em Layer. Deixa eu só selecionar o Layer Style. E vou colocar também um Bevel Emboss. Só que o Bevel ele tá para cima, então ele acaba criando esse efeito meio estranho. Eu só vou mudar a direção dele para Down, que dele vai parecer mais afundado aqui do que outra coisa. Então deixa eu começar a configurar aqui alguma coisa. Deixa eu ver o size. Quem sabe o highlight aqui a gente pode mudar para Color Dodge, para ele brilhar um pouco mais. Tentar aumentar um pouquinho mais. Ok. Aumentando um pouco o depth. E agora a gente parece que ele tem fica um pouco mais profundo aqui. Uma outra coisa que eu quero fazer é tirar esse preenchimento branco aqui. Então, quando a gente habilita o Layer Style, a gente também tem esse Blending Options, que se a gente abrir,
a gente pode abrir a aba Advanced e diminuir o Fill Opacity. Isso ele reduz o preenchimento, mas ele mantém os efeitos aqui do Layer Style. A gente pode ver que sumiu aquela parte branca e sobrou só o bevel e a sombra interna. Agora eu posso melhorar um pouco esse bevel. Eu acho que o size talvez esteja muito grande. Então eu vou diminuir um pouquinho. Aí ele fica um pouco melhor. Só que para dentro aqui a gente pode, quem sabe, aumentar aquela sombra ali para o Inner Shadow, para ficar um pouco mais escuro. Então acho que eu vou aumentar um pouco mais esse size mesmo. Ok. Agora se a gente fizer um preview, a gente vê que já parece que está afundado um pouco aqui na madeira. Aí como um detalhezinho assim de um laser que a gente pode fazer ele tá escrevendo, é colocar também um sistema de partícula para parecer que a madeira está saindo enquanto ele escreve. Então eu vou criar um novo sólido. Vou chamar isso aqui de partículas. Ok? E nessas partículas a gente pode ir lá em Effect, Simulation, e eu vou usar esse CC Particle Systems. Então ele já é um gerador de partículas, se a gente der um play aqui ele está gerando essas partículas. E eu também quero linkar a posição do emissor aqui da partícula, quero linkar com o meu path. Então eu vou selecionar o path e apertar U para mostrar os keyframes. E vou apertar Alt em cima dessa posição para chamar aqui a expressão. Aí eu vou puxar ele até aqui na posição, como a gente fez com os outros. E agora se a gente olhar a partícula, ó, ele vai estar escrevendo aqui também. Só que a gente pode configurar essa partícula para parecer um pouco mais com aquela madeira. Então eu vou abrir aqui a aba Particle. Em vez de linha, eu vou pegar aqui de repente esse Tripolygon, ou quem sabe cubinhos, Motion Polygon. Deixa eu ver o que parece mais aqui com madeira. Acho que esse Tripolygon aqui está interessante. As cores, daí eu posso usar o meu conta-gotas para pegar as cores da própria madeira. Isso vai fazer com que fique um pouco mais parecido. Tirar a opacidade. Quem sabe diminuir um pouco o tamanho aqui. Aumentar a variação. Deixar sem opacidade, deixar uma opacidade constante, que daí vai parecer que é os pedacinhos da madeira mesmo saindo. E eu quero só ligar o Motion Blur, para ele borrar um pouquinho. Então eu venho aqui e troco o modo aqui embaixo, né? E ligo o botãozinho do Motion Blur. Só que para a gente visualizar aqui na Viewport também tem que ligar o Motion Blur aqui em cima. Agora a gente vê que os pedacinhos estão meio borradinhos. Ó. Se a gente quiser borrar um pouco mais, é só a gente vir em Composition, Composition Settings, e vir na aba Advanced e aumentar esse Shutter Angle, que daí a gente consegue borrar um pouco mais as partículazinhas. Ok? E agora a gente só precisa animar isso aqui se retraindo assim que ele terminar de escrever. Então eu vou selecionar o meu Beam. E a gente pode animar de repente o Time, ó, que o Time ele faz o laser aumentar ou diminuir. Então logo que ele chega aqui próximo do fim, eu vou colocar um keyframe aqui em Time. Deixa eu apertar U para mostrar os keyframes. Venho aqui nos 2 segundos, quem sabe um pouquinho para frente. E vou colocar o Time em 0. Aí ele vai retrair o laser. E agora a gente só precisa fazer com que a partícula também pare de emitir partículas. Então eu vou selecionar minhas partículas. Também vou vir aqui nesse frame. E é só animar o Birth Rate. Então eu vou clicar aqui com o botão em cima do cronômetro. Vou apertar U para mostrar os keyframes aqui. E logo aqui na frente eu mando ele gerar 0 de Birth Rate. Ele vai parar de emitir partículas. Só aquelas que já foram criadas aqui vão se manter até morrerem. Isso também eu estou notando que a vida delas está muito alta. Então aqui na opção aqui na opção da vida dela aqui em segundos, a gente pode mudar de 2 segundos para 1 segundo. Quem sabe fica um pouco mais rápido. Acho que até vou diminuir um pouco mais. Um pouquinho só. Só que o tamanho das partículas aqui acabou ficando muito grande.
Isso é por causa do Depth Size. Então eu vou diminuir um pouco o tamanho disso aqui também. Só que agora a vida delas ficou muito curta, então vou aumentar um pouquinho mais. Só para ver elas caindo aqui. Um pouquinho mais. Ok? Agora a gente pode também aumentar, quem sabe, esse buffer rate aqui. Eu estou achando com poucas partículas. Então, para mim não ter que criar uma animação, eu posso editar esse aqui, que a gente diminui de 4 para 1. Se a gente der 2 cliques em cima desse keyframe, eu posso aumentar em vez de 4, colocar uns 10 aqui. Eu vou ter muito mais partículas. Ó. Só que eu também estou achando que ela está se espalhando demais. A gente pode, quem sabe, diminuir o radius aqui para 0 e 0. Então eles vão sair todos de um pontinho só. E aqui na aba Physics, a gente pode, quem sabe, aumentar a resistência um pouco. Que daí elas ficam mais condensadas aqui, próximos. Só que dá de ver que elas vão caindo mais devagar. Então a gente pode aumentar um pouco a gravidade. Quem sabe a velocidade aqui das partículas. Né? Fica um pouco mais rápido, um pouco mais natural. Aí para finalizar, a gente pode também associar um lens flare aqui na ponta para fazer o brilho do laser na hora que está queimando. Então eu vou criar mais um sólido chamado flare. Aqui também vou digitar flare e vou colocar esse lens flare aqui nesse sólido. Mesmo esquema, a gente pode linkar a posição do flare com o path lá, então é só fazer Alt em cima do Flare Center e também linkar ele aqui com a posição. Só que daí para o flare aparecer é só a gente trocar o Blending Mode, então eu vou trocar aqui para Mode e troco o modo dele em vez de normal, vou usar um Edge, que daí ele vai ajudar a queimar ali e a gente percebe que ele já faz o flare ali. Da mesma maneira a gente pode diminuir ele aqui no fim para parar de ser exibido. Então é só animar o Flare Brightness. Vou colocar um keyframe aqui. Um pouquinho mais para frente. E diminuo até 0. Ok. E agora a gente pode brincar um pouco com as cores para melhorar a aparência aqui do nosso projeto. Então, no caso do Flare, para não ficar muito essas bolas aqui do Flare visíveis, eu vou colocar um Levels aqui em cima. Logo depois do Lens Flare. E posso mexer aqui no Levels para deixar ele um pouco mais concentrado ali só na parte do meio. No caso do Beam, a gente pode também colocar um Levels para forçar de repente ele ficar um pouco mais forte, o centro e a parte de fora. Para ele brilhar um pouco melhor, a gente pode colocar um efeito de Glow depois. E aumentar esse glow. E trocar o blending mode dele também de normal, quem sabe para um edge. Aí ele vai queimar bem aqui, vai parecer, acho que mais um laser em vez de um sólido ali, né? Experimentar aumentar um pouco mais esse glow. Ok. E para contrastar aqui de uma maneira geral, eu vou criar um novo Adjustment Layer. E nesse Adjustment Layer eu vou chamar de CC, de correção de cor. Eu vou colocar um efeito chamado Noise, para ter um pouco de granulação na imagem toda. Um pouquinho, só uns 10%. E depois eu vou colocar um efeito de Curves, onde eu posso contrastar um pouco mais as cores. Então vou contrastar aqui no canal RGB. E quem sabe mexer aqui, tirar um pouco de vermelho nas sombras. Muito vermelho. E agora a gente tem o nosso efeito. Dá de fazer muito mais coisas com isso, é um exemplo mais para mostrar esse link que a gente pode fazer de copiar e colar o path do Illustrator, mas como um teste é válido.